eu vou estar aqui para dizer só umas palavrinhas. Isso. Pronto, para já agradecer primeiro a vocês também por me darem um bocadinho este espaço para falar sobre a Assembleia Geral, até porque para mim estas coisas, a Assembleia Geral, a vida mais política do clube, digamos assim, acaba por ser mais importante do que se a bola entra ou não entra. E principalmente agora que estamos num período tão conturbado na vida do Benfica, não só por causa das eleições, mas por todo o clima que se vive. Ahm, eu queria vir falar, eu em teoria nem gosto muito que se fale nas Assembleias Gerais, ahm, ou do que se passou nas Assembleias Gerais, porque eu acho que o que se passa nas Assembleias devia ficar nas Assembleias, mas não é o caso. Sabemos que tudo o que se passa nas Assembleias, principalmente os três grandes, vem sempre parar cá para fora, porque os jornalistas, alguns jornalistas É acabam para sempre por vender? estar lá dentro, yeah, e não consegues bem dar a volta à situação. Ou pelo menos eu já pensei sobre isso, já falei com alguns amigos sobre isso. Aí não consegues bem dar a volta à situação, porque são sócios do clube, e, portanto não podes proibir a entrada na Assembleia Geral a um sócio do clube e, portanto, não tens muito bem como dar a volta a isto. Falou-se muito sobre a Assembleia Geral, principalmente no dia de domingo, no dia a seguir à Assembleia, por tudo o que se passou lá dentro. E eu então decidi que queria falar um bocadinho sobre o que se passou lá também, como uma pessoa que lá esteve e tenho tido presença bastante assídua nas assembleias nos últimos 2 anos. A única assembleia que falhei nos últimos anos foi uma da revisão estatutária, porque calhou no meu dia de anos, e então essa não fui. Portanto, já começo a perceber um bocadinho melhor como é que as assembleias funcionam, o que é que as coisas específicas das assembleias que se não estiveres lá não sabes muito bem como é que funcionam. Mas já tive a oportunidade de falar no púlpito algumas vezes e dar na cabeça ao Rui Costa. Ahm, e portanto Ele queria dar ouviu-te ou achas que aqui. passou entre Não, um ouvido e saiu pelo outro? passa um bocadinho, entra a 100 e sai a 200, como se costuma Passa ao dizer. lado, Esta direção e estes órgãos sociais do Benfica têm muito esse ar de soberba e essa arrogância e não querem muito bem saber o que é que acontece nas assembleias. A maioria do tempo até passam no telemóvel sem dar cavaco a nada do que se passa. Mas pronto, isso são outros 500. Então, eu queria falar sobre a Assembleia aqui, porque queria dar a minha visão daquilo que se passou como associado que lá esteve, e para quem possa não ter lá estado e ter só lido aquilo que saiu no Record e na bola, ahm, possa ter uma visão mais geral daquilo que se passou. Portanto, a Assembleia começa às 8h30 da manhã, que não começa às 8h30 da manhã, porque é sempre a primeira chamada, e como há cerca de 250 mil sócios ativos que podem participar nas assembleias, nunca há quórum, então adia-se sempre meia hora e começa-se meia hora a seguir com os que estão. Portanto, a assembleia começa às 9 da manhã, a primeira foram duas, era uma assembleia para apresentação, discussão e votação do relatório e contas, e uma que seria para começar ao meio-dia, que não começou, sobre apresentação, deliberação e votação do regulamento eleitoral. Portanto, a Assembleia começa às 9 com o Presidente da Mesa, o José Pereira da Costa, a explicar qual é que era a ordem de trabalhos, como é que as coisas iam começar, e depois com uma mensagem de abertura do Presidente Rui Costa. Ahm, Logo após isso, o Nuno Catarino, que é um administrador da SAD que tem o pelouro financeiro, começa a explicar o relatório e contas, este calhamaço que aqui está. Começa a explicar o relatório e contas e focado muito no facto do Benfica apresentar 30 milhões de lucro face ao ano anterior, que tínhamos tido um prejuízo de 6 milhões. Ahm, Muito focado nisso, no facto principalmente por causa das vendas de jogadores da equipa masculina de futebol, por causa do dinheiro da boa prestação da Champions e por causa da receita extraordinária do Mundial de Clubes, que é extraordinária porque pronto, só acontece de 4 em 4 anos. o que aconteceu, Ahm, Pronto, focado muito nesses aspectos. Depois disso, aliás, enquanto o Nuno Catarino está a falar, entra Luís Filipe Vieira, os outros candidatos já lá estavam todos. Luís Filipe Vieira aparece com quase 20 capangas atrás dele, e são capangas mesmo, eram gajos bastante grandes, bastante largos e musculados, não é? Vem com a guarda pretoriana atrás, e assim que ele entra, pá, o ambiente muda logo, fica logo super tenso. Ahm, eles, Achas que as esse, pessoas já estão fartas do Vieira e daí tu notares
essas pressões na cara dos sócios? Sim, principalmente, repara, os sócios que estão nas Assembleias Gerais, tipicamente são sócios um bocadinho mais interessados, porque senão também não estavam ali, e mais Claro. informados sobre a vida política do clube. E E não é nota-se. só o futebol, não é só Exatamente, é o outro exatamente. E lado nota-se. é SAD, o lado da Exato. SAD do Benfica. Uhum. Nota-se uma rejeição enorme a Luís Filipe Vieira destas pessoas, onde eu me incluo. Quando ele chega, começam logo esses tais capangas atrás dele a provocar alguns associados ali ao lado. Eu não Uhum, sei o que é que eles disseram, porque eu não estava naquela zona, estava do outro lado, mas nota-se logo pela linguagem corporal, pela maneira como falaram, que estavam a interpelar alguns sócios, a insultar não digo, mas a provocar alguns sócios. Ahm, Terminado então o Nuno Catarino de falar, depois o José Pereira da Costa, o presidente da mesa, abre as inscrições para se falar, para quem quiser ir falar ao púlpito. Aí eu não vi, estava a comentar com alguns colegas que estavam ali ao meu lado, a comentar se ele ia ter coragem de ir falar ao púlpito. Pá, que agora, olhando para trás, é meio óbvio, porque senão ele não ia aparecer lá só para fazer corpo presente, não é? claro. Mas eu estava, honestamente, estava com algumas dúvidas. Enquanto isso, enquanto ele não vai falar, alguns sócios entram, vão ao púlpito, incluindo candidatos. O João Noronha Lopes falou nessa altura, o João Diogo Manteigas também falou nessa altura. Muitos sócios mais virados à vertente financeira, portanto, juristas, gestores de empresas, economistas, alguns que têm um bocadinho mais de conhecimento de causa sobre o que é um relatório e contas e como ler um relatório e contas, foram falar e explicar que não era tudo cor-de-rosa, explicar um bocadinho o que estava nas entrelinhas, um, da maneira como foi aplicado o dinheiro, dos jogos de contabilidade para facilitar estes 30 milhões de lucro. Dou-te um exemplo: a contratação do Sudakov e do Lukebakio não entram nestas contas porque já foram depois do 30 de julho. Só para dar um exemplo, que eu nem acho mal, atenção. Mas, por exemplo, o do Sudaku, acho que o Lukebakio foi pago, pronto, foi pago agora, não há empréstimo com cláusula. O do Hum, Sudakov, os valores só vão, ou o valor da compra total, que é, pá, tu deves saber ao certo, mas é à volta dos 30 milhões, não é? sim. Esses valores, ou o valor dessa transferência só vai aparecer nos relatórios do próximo ano, porque a transferência neste momento é um empréstimo, Em teoria, certo? só aparece no relatório de contas daqui a 2 anos. Porque como ele Ok, foi certo, contratado sim, depois do 30 de julho, o valor nas ok, contas só vai aparecer no daqui a 2 anos e o sim, já estou a Lukebakio só perceber. vai aparecer para o ano, pronto. Yeah. Mas isso eu até nem acho mal, atenção, esses jogos de contabilidade são coisas que têm que ser feitas e são feitas por todos os clubes. Mas de qualquer das formas, pronto, há ali alguma contestação àquilo que foi explicado pelo Nuno Catarino. Depois, e é aqui que começa o problema, quando o presidente da mesa da Assembleia Geral chama o Luís Filipe Vieira para falar, pá, eu diria cerca de 2 terços da Assembleia abandona. Eu incluído, não vou dizer que não o fiz. E estou no meu direito, atenção. Não tenho que o ouvir falar, não tenho que ouvir falar nenhum sócio que não queira ouvir. Portanto, alguns, como eu, cerca de 2 terços, tentaram sair para fora. Eu consegui ir para fora, fui fumar um cigarrinho porque também não o queria ouvir falar. Outros não conseguiram sair e ficaram ali na parte de trás do pavilhão. Ahm, o problema começa quando os que lá ficaram começaram a assobiar e a apupar e a não deixar o Vieira falar. E mal, atenção, eu acho que ele infelizmente ainda é sócio, não devia, é mais um exemplo da inação da direção de Rui Costa, que já devia ter, o Vieira já devia ter sido expulso de sócio há muito tempo, e eu nem meto aqui em questão ahm, os processos judiciais em que alegadamente roubou o clube para proveito próprio, porque isso ainda não está provado, mas está registado em ata Sim, mas que numa havendo essas Assembleia Geral, alegações, mesmo sem as alegações, Yuri, havendo e está comprovado, confirmado em ata, que em 2019 o Luís Filipe Vieira, ainda presidente, apertou o pescoço a um sócio numa Assembleia Geral, pá, tem que ser expulso. Não devia haver aqui brincadeiras, não devia haver margem de manobra para mais nada. Infelizmente, ainda é sócio e, portanto, sendo sócio, tem todo o direito de ir falar, como eu tenho o direito de não o querer ouvir falar e vir para fora, que foi o que eu fiz. Quem lá claro. ficou assobiou e apupou e gera-se ali um problema enorme, porque vieram logo os capangas fazer peito, e nesse momento o presidente da mesa, o José Pereira da Costa, suspende a Assembleia Geral porque não havia condições para continuar. Ahm, Depois disso, o João Noronha Lopes levanta-se, o João Diogo Manteigas levanta-se
e vão buscar o Martim Maier, outro dos candidatos, e vão falar com o presidente da mesa, e entretanto junta-se também o Cristóvão Carvalho, foram falar com o presidente da mesa para tentar acalmar os ânimos na Assembleia Geral, para os deixarem falar a todos um bocadinho na Assembleia Geral, para tentar acalmar os ânimos e se retomarem os trabalhos. Nesse momento, e aí foi quando eu entrei, nesse momento vêm os tais capangas do Vieira. O Vieira tenta se meter com o Noronha Lopes, tenta agarrar o Noronha Lopes. Os capangas metem-se com o Manteigas, não conseguem porque onde eles estavam a falar com o presidente da mesa estavam algumas pessoas associadas ao Manteigas e tiraram-no de lá. Tiraram-no imediatamente de lá. Pá, os, os capangas do Vieira estiveram mesmo a isto de meter as mãos ao Noronha Lopes. Pá, e podia ter ficado muito feio. Eu não sei se vocês viram os vídeos. Ahm, Foi pá, muito complicado. Foi mesmo muito complicado. Esteve mesmo a muito pouco de ter sido bem pior. Pá, felizmente não aconteceu nada de grave. Houve ali uns empurrões, uns agarranços. Mas podia ter corrido mesmo muito mal. Eu acho que isto, obviamente, como é óbvio, isto não é digno do nome do Benfica, nem de nenhum clube. Estou a dizer o Benfica porque foi aqui o Benfica, não é? Não é digno, acho que não faz o mínimo sentido. Ahm, e é triste porque nos últimos 4 anos o Vieira não aparece numa Assembleia ou não aparecia numa Assembleia há 4 anos. E há 4 anos que não há problemas nas Assembleias Gerais do Benfica. Não houve problemas. O máximo que houve foi assobios e apupos quando os sócios não gostaram de algo que alguém da direção ou outro sócio tenha dito. Pá, e aparece uma vez, claramente para causar confusão, não me lixem, porque foi claramente para causar confusão. Ele sabia exatamente o que é que ia acontecer. Infelizmente deram-lhe o que ele queria, apuparam-no, vaiaram-no, assobiaram, segundo consta, insultaram, eu não ouvi, ahm, e, e aquilo aconteceu. Entretanto, o E presidente da tu mesa quando suspende, diz. tu quando foste para a Assembleia, por exemplo, quando foi a do Porto, naquela que depois acabou por dar, todos os assuntos, toda a polémica Uhum. que deu, já havia a sensação de que algo podia correr mal, não é? Devido ao estado do clube também. Sentiste isso do vosso lado também? Sentiste que: "Ok, isto não é uma Assembleia normal, isto Sim. pode". A partir Ok, do momento em que sentiste o aquela Vieira entra, ansiedade, a partir aquele. do momento em que o Vieira entra e vem com o músculo atrás, pá, já toda a gente sabia o que é que ia acontecer, Ok. não há dúvida nenhuma. Eu não tinha a certeza se ele iria aparecer. Eu vi que ele fez um post nas redes sociais a apelar para aparecerem na Assembleia Geral, mas eu não tinha a certeza se ele ia aparecer. Quando ele apareceu, pá, nota-se logo, há um shift na No sala, mood. pá, Yeah. exatamente. E era óbvio que alguma coisa ia acontecer. E depois ele teve o que queria, e entretanto o presidente da mesa suspende a Assembleia, fecha as mesas de voto e diz que se retoma a Assembleia às 2 da tarde. A segunda Assembleia estava marcada para o meio-dia, portanto eu estava a contar com a viagem, estar em casa tipo às 6 da tarde. Não aconteceu, spoiler. Ah, aí já era praticamente 1 da tarde, ele suspende a Assembleia, diz que voltamos às 2 e vamos ver se há condições de segurança para se continuar a Assembleia. Entretanto, eu vou almoçar com mais dois amigos com quem estava, fomos almoçar à primeira relote da Fanzone, portanto, que é logo à saída da Megastore. Estamos na fila e passa por nós o Vieira, com mais 4 ou 5 dos capangas, e há um sócio, um senhor mais velho, hum, pá, que lhe diz qualquer coisa, não consegui perceber muito bem, disse qualquer coisa para ele ir para Santarém, acho eu. Hum, e imediatamente vão 3 capangas para cima do homem, para cima do senhor mais velho, hum, a dizer: devia estar ele e devia estar tu, metem-lhe a mão, se tu fosses mais novo ias ver o que é que te acontecia. Foi o que ele disse. Pá, foram para cima de um senhor mais velho, claramente, pá, sei lá, nos seus 60, 70, Sim, não interessa. hum, Sim, era mais porque, velho e. porque lhe mandou uma boca. Pá, é este o tipo de gente com quem estamos a lidar no Benfica neste momento. E Rui Costa, atenção, Rui Costa, durante todo o problema, durante toda a situação, o que é que ele faz? Caladinho, pávido e sereno, vai para as costas, onde não se vê, onde não, para trás dos panos, Uhum. tranquilinho da vida, não diz nada a ninguém. É esta a direção que nós temos. Depois, aquilo, depois
desse triste episódio a que eu tive a tristeza de assistir, a Assembleia retoma por volta das 3 da tarde, com o Vieira a falar, mais uma vez, quando ele foi ao púlpito, eu peguei nas minhas coisas e vim cá para fora, com mais, outra vez, mais metade da Assembleia. Desta vez não houve assobios enquanto ele esteve a falar, pelo menos que eu me tenha apercebido, tanto que senão a Assembleia teria sido dispensada outra vez. Houve assobios quando ele acabou, ahm, e por volta das 4 e um quarto começa a segunda Assembleia, com o Presidente a explicar que o relatório e contas foi chumbado. Ahm, a qual o Rui Costa ontem respondeu num comunicado muito agressivo, coitadinho, que não pode ser por motivos eleitoralistas que se chumba o relatório e contas. Não explicou foi porquê. Porquê que se chumbou? Por causa do uso indevido que deram aos fundos, por causa da má gestão, por causa do mau planeamento, por causa dos resultados curtos para os rendimentos que temos. Nada disso. Há contestação logo a seguir, porque é feito um requerimento à mesa, portanto, acaba-se a do relatório e contas, começa a do regulamento eleitoral. Houve uma contestação logo a seguir, porque há um requerimento à mesa de uma das listas de candidatos para se permitir a discussão e retificação do regulamento eleitoral proposto, que o presidente da mesa rejeita. Imediatamente rejeita. Começa a deliberação, sócios começam a ir falar, alguns deles ilustres. Teve lá o vice-presidente do Tribunal Constitucional, que hoje foi anunciado que é o candidato a presidente da mesa da Assembleia da lista dos João Noronha Lopes. Esteve lá também a falar sobre isso o Olavo Cunha, que é um ex-presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica, que era na altura do mandato do Vilarinho, portanto entre 2000 e 2003, porque os sócios têm obrigatoriamente de participar no processo. E o regulamento eleitoral não era mau, na minha opinião, não era mau, mas tinha falhas. Havia coisas que tinham que ser retificadas. Por exemplo, o voto eletrónico está definido naquele regulamento eleitoral como a base e não como alternativa. Enquanto os novos estatutos dizem que o voto eletrónico só é possível quando há concordância de todas as listas em usar voto eletrónico, que não é o caso. Que não é o caso. E quando houve listas a propor alternativas ao voto eletrónico para garantir que todos os sócios fora de Portugal possam votar, e quando digo fora de Portugal estou aqui a incluir as ilhas, porque as ilhas é sempre difícil, Uhum. principalmente os Açores, por serem um conjunto de várias ilhas e não haver mesas em todas as ilhas. Quando houve listas, e neste caso foi a lista de João Diogo Manteigas, que apresenta uma proposta de voto por correspondência, como se faz nas eleições do país, como já fez o Real Madrid nas suas eleições para presidente. Quando isto é proposto pela lista de João Diogo Manteigas, é reprovado pelo presidente da mesa. Não há sequer uma tentativa de diálogo para se arranjar uma solução para estes sócios, porque os sócios do Benfica rejeitaram claramente o voto eletrónico na revisão estatutária. 91% a favor de acabar com o voto eletrónico. E eles continuam a insistir no voto eletrónico. Que nem sequer, e é isto que eles não explicam aos sócios, que nem sequer é uma melhoria para os sócios que estão lá fora. Porque o voto eletrónico impõe que saia um boletim que é depois depositado em urna física. Então o que é que isto dá? Dá que os sócios que tenham que se deslocar para ir votar voto físico têm que se deslocar na mesma para o voto eletrónico. Tenho muita pena desses sócios. Eu já fui imigrante, estive a viver em Hamburgo e sei que custa. Pá, mas os sócios rejeitaram pá, quase unanimamente o voto eletrónico. O eletrónico. E não lhes dava alternativa nenhuma, a não ser que fosse um voto eletrónico online. E se não há confiança na direção do Benfica para um voto eletrónico com depósito de boletim em urna física, onde é que vai haver confiança para haver um voto eletrónico online? Não há. E digo-te mais, como informático, sou engenheiro informático, trabalho na área, não tens uma pessoa dentro da área de informática que te diga que o voto eletrónico é uma alternativa viável. Foi testado na Estónia há uns anos, não funcionou. Ninguém que tenha o mínimo conhecimento de causa defende o voto eletrónico. Mas eles continuam a insistir nisto. Continuam a insistir nisto. Houve o problema que houve em 2020 com as urnas. Houve o problema que houve em 2020 com o voto eletrónico. Mas eles continuam a bater nesta história. Pá, e é triste que continuem a bater nesta história. O presidente da mesa aí continua a postura arrogante de não, e os sócios continuaram a ir lá a fazer perguntas de vários temas diferentes, a fazer propostas para melhorar o regulamento eleitoral, e ele continua com a postura arrogante dele, que tinha ganho, o Pereira da Costa tinha ganho imenso crédito entre os benfiquistas e foi amplamente aplaudido e elogiado pela maneira como levou o processo de revisão estatutária depois da admissão do Fernando Seara.
O Pereira da Costa era vice-presidente da mesa, o Fernando Seara demite-se a meio de uma dessas Assembleias Gerais de Revisão Estatutária, eu estava lá, demite-se porque não conseguiu lidar com a pressão dos sócios, porque não queria dar voz aos sócios durante esta revisão, e o Pereira da Costa levou esse processo extremamente bem. Esteve muito bem durante a revisão estatutária e isso é-lhe reconhecido por todos os sócios do Benfica, que lá estiveram e outros que sabem das histórias. Aqui, pá, esteve muito mal. Esteve sempre arrogante, não quis responder às perguntas, não aceitou sugestões, a dizer que respondia no fim. Depois de literalmente 30 intervenções, foram 30 sócios falar ao púlpito, incluindo o Jorge Matamoros, que é um advogado internacional que esteve, que foi extremamente importante nos processos públicos contra Luís Filipe Vieira, quando ele foi acusado de roubar o clube. Pá, respondeu a duas ou três perguntas, o presidente da mesa, no fim das intervenções, respondeu a duas ou três perguntas, não aceitou sugestões e abre a votação. Pá, o que é que aconteceu? Depois de 11 horas de Assembleia Geral, eram quase 9 da noite, foram quase 12 horas. Depois de 11 horas em Assembleia Geral, o que é que acha? Depois de tudo o que se passou, depois de todos os erros que foram apontados, depois do caos que houve na Assembleia da manhã, o que é que achas que aconteceu? Foi Bola. rejeitado, não é? Foi rejeitado. Pois. Sim, 70% de exatamente. votos contra. 70% de votos contra. E depois veio o dia a seguir, que ainda foi pior. O Vieira tem uma hora e meia de entrevista na NAU, vá-se lá saber porquê, não é? Média livre, não gosta nadinha. Há um comunicado agressivo do Rui Costa, super agressivo da campanha do Rui Costa, depois de estar sereno e caladinho que nem um rato, toda a Assembleia Geral. Há dois idiotas úteis nesta campanha a criticar e a colocar o ónus do que se passou em João Noronha Lopes e principalmente em João Diogo Manteigas. Acusam-nos de trazer um grupo de radicais e que querem controlar as assembleias, que querem que os sócios controlem as assembleias ali, querem criar caos, não querem deixar as pessoas falar. Enquanto enquanto ia pôr sobre João Diogo Manteigas os sócios terem saído e terem assobiado e vaiado o Luís Filipe Vieira quando tentou falar. Houve zero problemas em AGs durante 4 anos. Zero. Não houve stress nenhum. Quem lá esteve sabe. Foi o palhaço do Vieira, que não tem outro nome. Foi lá para ter o que queria. Só apareceu para provocar. Nem esteve presente na Assembleia da Tarde do Regulamento. Foi lá da manhã, criou o caos que criou e depois veio-se embora. O que Há é duas que. ou três semanas atrás, criticou este regulamento eleitoral e disse que queria e que ia apresentar um novo, porque não deve caber só à direção fazer o regulamento eleitoral. E eu aí até concordo com ele. Até concordo com ele. Mas ele depois, durante a votação e durante a deliberação do regulamento eleitoral, foi-se embora. Basou. Foi criar o caos que queria e depois foi-se embora. Tu achas Pá, que é só isso que ele está à é a procura? tática do costume. É a tática do costume, Yuri. Porque É a vitimização, é mentir, é o falando. jogo sujo. E depois andaram os outros, os palhaços dos idiotas úteis, que não têm outro nome, do Cristóvão Carvalho e do Martim, a fazer este jogo que ele quer. Foram para as televisões criticar o João Noronha Lopes e criticar o João Diogo Manteigas a dizer que são eles. Sabes porquê? É sinal que estão a fazer qualquer coisa bem. É sinal que estão a fazer qualquer coisa bem. Porque são as únicas duas candidaturas que querem fazer uma ruptura geracional com estes gajos, com o vieirismo e com este jogo sujo de vitimização. E no fim, quem devia de ouvir estas palavras, quem devia de ouvir o que disse João Noronha Lopes na CMTV e o que tentou dizer João Diogo Manteigas na CMTV, porque esteve lá naquilo na Liga de Honra, ou lá o que é aquilo, Sim, 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 eu com vi. 3 ou 4 malucos aos berros, aquilo que eles deviam ouvir, não vão ouvir. Estiveram a ouvir a hora e meia do Vieira Nanau, se calhar leram o comunicado do Rui Costa, mas não sabem o que é que se passou. Não sabem o que é que se passou. Vão ficar com aquela versão e vão ficar com mais pó ainda às candidaturas da mudança, às candidaturas do João Noronha Lopes e à candidatura do Manteigas. E vão ficar eles como os gajos que causaram isto tudo. Quando na realidade foram os primeiros a levantar-se quando houve o problema do Vieira, a tentar tentar acalmar as hostes, pá. E a tentarem fazer as coisas funcionar. Isso, pá, infelizmente, é algo que as pessoas não veem muito, não é? O olho do furacão está no outro lado, está no lado do Vieira. Eu queria te perguntar, tu como é benfiquista sócio, não é? Pronto, tens 3, 4 pessoas a concorrer ao cargo de presidente do Benfica. O Rui Costa, obviamente, não está, não diria na pole position, mas vai lá estar em cima. O Noronha também. O Vieira certamente sabe que não é nem de perto nem de longe, não só favorito para as eleições, como favorito da maior parte dos adeptos do Benfica, não é? Ele sabe o ódio que muitos adeptos podem ter por ele. O que é que ele ganha? Para ti, o que é que ele está a ganhar em.
em meter-se nisto, porque ele sabe, eu acredito que ele não vai ganhar, não é? E eu acho que tu também sabes que ele não vai ganhar. O que é que tu achas que ele está a ganhar? É só pela visibilidade, para as pessoas não se esquecerem do que ele fez ou deixou de fazer? Pá, eu honestamente eu não sei se ele acredita. Eu não sei se ele acredita nisso. Eu acho que ele acredita que vai ganhar. Ele acha que a dívida de gratidão que muitos sócios mais velhos têm lhe vai chegar para ganhar. Eu não acho que isso seja verdade. Mas tu, se falares com alguns sócios mais velhos do Benfica, ou adeptos, se falares com adeptos mais velhos do Benfica, há muitos que Uhum, lhe têm uma dívida de gratidão muito grande. Eu tenho esse exemplo em casa. O meu avô do lado da minha mãe, pá, tem-lhe uma dívida de gratidão enorme. E eu percebo isso. Foi muito, não foi só por, e há muita gente que quer passar a mensagem que foi só por causa dele e não foi, mas é muito por causa do Vieira que o Benfica sai daquela era que nós chamamos o Vietnã, que eu falei aqui na semana passada. uhum, Daquele fim da década de 90 e início de anos 2000 com o Vale Azevedo que deixou o clube na bancarrota. E ele tem muita obra feita no Benfica, tem muito mérito em trazer o Benfica de novo a ganhar. Pá, mas por outro lado, leva uma cruz muito grande em cima e para mim é uma cruz que não sai, que é o facto de estar acusado de ter, alegadamente, usado fundos do Benfica para benefício próprio, de desviar dinheiro do Benfica para benefício próprio, de meter o nome do Benfica na lama em processos judiciais de corrupção ativa, em ter apertado o pescoço a um sócio numa Assembleia Geral, e isto está provado, aconteceu. Um grande abraço para o Manel, se ele eventualmente ver isto, que foi o sócio que lhe apertaram o pescoço. Ahm, e portanto, para mim, leva uma cruz em cima. E com ele leva o Rui Costa. O Rui Costa foi dar uma entrevista a semana passada na TVI e CNN em que tentou desmarcar-se ao máximo da, da- dos seus anos antes, enquanto estava com o Vieira. Porque ele estava a dizer: ai, o plantel que eu herdei, ai, as pessoas já não, as pessoas que eu tenho comigo não são as mesmas. Pá, e a balelas. O que é que ele andou lá a fazer 13 anos? Se aquele não é o plantel dele, se o plantel que ele herdou não é dele, o que é que ele andou lá a fazer 13 anos como dirigente e como diretor desportivo e como vice-presidente a ganhar 250 mil euros ao ano? É que isto não é brincadeira nenhuma, pá. Não é brincadeira nenhuma. Ele anda-se a tentar desmarcar e é esperto em fazê-lo, porque acho que ele também já percebeu que continuar ligado ao nome de Vieira não lhe é benéfico. Mas não se vai desmarcar, porque as pessoas não vão deixar que ele se desmarque disso, porque ele sabe. E ele agora vem dizer também que as pessoas que ele tem nesta lista são pessoas novas. Pois pudera, andaram todos a sim, abandonar o sim, claro, barco. exatamente. São 4 presidentes da mesa. Trouxe o Luís Mendes, basou passado menos de um ano. O Domingos Soares de Oliveira da SAD basou. Mais 2 ou 3 da SAD basaram. Pois claro, o barco está a afundar. O Jaime Antunes andou anos e anos e anos a fazer campanha contra o Vieira. Juntou-se a ele, abandonou o barco do Rui Costa o ano passado. Eles andam todos a fugir, eles estão a ver que a mama está a acabar. Eles estão a ver que a mama está a acabar e é por isso que isto está a acontecer. É por isso que está a haver esta campanha de vitimização do Luís Filipe Vieira. É por isso que estão a ver estes ataques constantes ao João Noronha Lopes e ao João Diogo Manteigas. É sinal que eles estão a fazer as coisas bem. É sinal que isto são ares de mudança, Yuri. É o que eu acho. São ares de mudança e espero que no meu dia de anos, no dia a seguir às eleições, pá, que tenha uma prenda muito grande dos benfiquistas e que acabem com esta corja de uma vez.